Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar pra vocês a fazer essa linda abóbora que é super prática e não vai quase nada de material. Vamos lá então? Para fazer a abóbora eu vou precisar então de folha sulfite, régua e lápis. Vou dobrar aqui a minha folha sulfite. Ela fique com 7 centímetros, tá? Ela fica desse tamanho aqui, bem pequenininha. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir o meio de 7 centímetros, seria 3,5 centímetros, né? Vou dobrar novamente aqui a folha sulfite, tá? Deixa ela dobrada 2 vezes, ó. Dobra ela assim e depois dobro novamente. Então, 3,5 é a medida de 7 que eu quero, né? Pro tamanho da minha abóbora. Então, eu vim aqui e meço 3,5 centímetros pra cá. E vou medir mais 3,5 pra cá. Meço, então, a altura aqui de 3,5, mais 3,5, né? Que seria 7 centímetros. Venho aqui no meio e vou marcando, então, 7 centímetros também, tá? Venho aqui e faço um redondo. Agora, eu vou recortar o redondo. Tá pronto o molde da minha abóbora, tá? Quem não quiser fazer o molde assim no papel, pode estar utilizando então um potinho ou uma tampinha redondinha, tá? Lembrando que aqui o tamanho total vai ser do dobro da largura que eu quero, tá? No caso aqui, eu quero ela com 7 centímetros, né? Que vai dar mais ou menos aqui, ó, 7 centímetros. Então, eu vou ter que jogar 3,5, que é a metade de 7, né? Por toda a volta aqui, para que eu faça o fuxico, então eu consigo fazer o tamanho certo da minha abóbora, tá? Então, no caso aqui, eu teria que arrumar uma tampinha ou um pote do tamanho ideal para que fique com 7 centímetros, tá? No caso, esse aqui vai ficar um pouquinho menor, então é só arrumar uma tampinha maior ou então fazer a medida assim no molde de sulfite, tá? Então, agora eu vou recortar no tecido. Depois que eu recortei aqui, ó, eu vou marcar o meinho aqui, tá? Da minha abóbora, posso furar aqui o molde, tá? E marco aqui do lado direito do tecido. Tá? Marco do lado direito e vou marcar nessas 4 dobras que tem aqui também, um pontinho, tá? Do lado direito também. Vou fazer então agora o alinhavo, tá? Dou um pontinho aqui. E vou fazer o alinhavo por toda a volta. Vou puxar, então, ali, tá? E vou fazer o enchimento, então, da abóbora. Pra que ela fique bem certinho, tá? Eu tenho que deixar ela bem cheinha aqui, tá? Então, eu vou pegar e vou segurar firme aqui, esse pontinho que eu dei, né, a linha, e vou encher, então, mais um pouquinho. Depois que eu terminei aqui de fazer o enchimento, deixei ela bem cheinha. Eu vou puxar a linha aqui novamente, tá? Quando ele vai abrir, porque tá bem cheinho. Então, eu vou puxar aqui novamente e tudo com um pontinho bem firme aqui no final, tá? E deixo uma pequena aberturinha, só uma pequena aberturinha aqui pra mim colocar o talinho, tá? Então, eu vou dar aqui um pontinho bem firme, seguro firme aqui e vou dar um pontinho. Caso ela solte um pouquinho, ela fique difícil pra costurar, provavelmente é o que vai acontecer, porque ela tá bem fininha, tá? Vocês podem dar mais uma alinhavada aqui em volta, tá? E tá fazendo, então, um pontinho. Feito isso, eu ajeito ela bem certinha, tá? Agora ela vai ficar bem redondinha, tá? E bem firminha, tá? Ela fica bem cheinha, isso que é importante. Ó, vocês podem ver que aqui ela ficou um pouquinho fundinha, né? Então, aqui eu vou ajeitando com um enchedor, né? Que no caso eu tô usando pincel.
Vou ajeitando aqui, tá? E se for necessário, pode colocar mais um pouquinho de fibra aqui, tá? Eu vou deixar pra arrumar na hora que eu fizer os gominhos, tá? Então, agora eu vou fazer o gominho. Pra fazer o gominho, eu vim aqui no meio e saio lá naquela minha marcação que eu fiz aqui embaixo, tá? Eu vou aqui trocar a minha agulha. Vou colocar uma agulha maior, pra ficar mais fácil. Vou colocar aqui no meio e saio aqui, ó, na marcação que eu fiz, tá? Como que ele vai ficar bem franzidinho, vai ficar meio ruim de ver onde tá a marcaçãozinha que eu fiz aqui, né? Deveria ter feito ela um pouquinho maior. Mas então eu venho aqui, marco ela novamente, tá? Ó, fica meio ruim de marcar aqui, ó, de ver, né? Então eu marco novamente ela aqui no meio, tá? Então eu venho aqui no meio e saio aqui novamente, bem certinho nessa marcação. Puxo aqui a linha, tá? Ó, eu vou puxar, ele vai fazer o gominho, tá? Venho aqui na outra parte do meio aqui, entro aqui por dentro e saio aqui novamente no meio onde eu fiz a marcação. Ele vai fazer outro gominho. Aqui eu vou fazer mais um gominho aqui e outro aqui, tá? E vou fazer outro aqui e outro aqui, fazendo o mesmo processo, entrando aqui por cima e saindo aqui por baixo, nessa marcaçãozinha. Quando eu terminar de fazer todos os gominhos, eu venho aqui em cima e vou arrematar aqui, ó, onde tem esse franzidinho, vou arrematar bem firme, depois de puxar ele bem, tá? Então, vou fazer os outros gominhos. Terminei de fazer todos os gominhos aqui, posso puxar bem e voltar pelo último gominho que eu fiz, tá? Seguro aqui bem firme, tá? E eu vou dar um nozinho então aqui. Terminando então a abóbora, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar e vou fazer o talinho, então, né? Tem um tecido de peluche também, igual eu utilizei aqui, tá? Ele tem que ser com uma trama assim, ó, que estica, tá? Porque na hora que eu for fazer o talinho, ele tem que fazer tipo um tubinho, né? Ele vai ter que enrolar. Então aqui eu vou cortar, vou deixar aqui mais ou menos na medida de uns 3 centímetros mais ou menos. Vou cortar um pedacinho. Agora eu vou enrolar ele, tá? Faço isso, estico ele, ó. Vocês podem ver que ele vai enrolar, tá? Se a trama for pra cima, assim, o fio pra cima, ele não vai enrolar, tá? Na vertical ele não vai enrolar. Na horizontal ele vai enrolar, então tem que ser assim. Agora eu vou torcer ele bastante. E vou fazer isso. Pra que ele fique todo enroladinho, tá? Feito isso, eu vou dar uns pontinhos aqui pra poder costurar ele no meio da abóbora, tá? Então, eu posso cortar o excesso que ficar aqui. E vou dar uns pontinhos aqui, segurando bem firme para que ele não se solte. Ficou assim o talinho então, tá? Ele ficou todo torcidinho. Agora eu vou colocar ele aqui dentro da abóbora, com o auxílio de alguma coisa pontudinha, né? Pode ser tesoura aqui, só cuidando para não cortar. Eu vou colocar ele aqui, posicionar bem certinho,
para poder fazer o pontinho invisível em volta, unindo a abóbora com o talinho, tá? Aqui eu vou utilizar uma agulha um pouco mais fina, né? Porque essa agulha aqui é muito grossa, não dá pra fazer esse processo aqui, tá? Então eu vou utilizar a linha de nylon, mas vou estar utilizando então uma agulha um pouco mais fina, tá? Agora que ficou do jeitinho que eu queria, vou fazer então um pontinho invisível aqui em volta, unindo o talinho com a abóbora. Feita então toda a costura aqui em volta com pontinho invisível, agora eu vou puxar, tá? Eu ajeito bem certinho aqui e vou puxar todo ele. Então aqui tá pronta a minha abóbora, tá? Agora outra dica que eu dou pra vocês, aqui ela tá bem cheinha já, não há necessidade de colocar mais fibra, tá? Aqui vocês podem ver que ficou um pouquinho fundo, o que eu vou fazer? Eu vim aqui com a agulha e coloco ela bem com delicadeza, tá? Aqui. Vou colocar na fibra que tem aqui dentro, no enchimento, e vou dar uma puxadinha aqui pra ir ajeitando, tá? Eu posso fazer isso em todos os gominhos que eu achar que tem necessidade. Que de repente tá um pouquinho mais murchinho numa parte do que na outra, sendo que ela já tá bem cheia, tá? Como ele é franzidinho aqui, ele não vai ficar por igual, tá? Ele é um produto totalmente artesanal, totalmente feito à mão. Então ele não vai ficar totalmente igual a todos os gominhos, tá? Então vamos fazendo isso nos gominhos que eu quero dar uma ajeitadinha. E já tá pronto então a minha abóbora. Espero que vocês tenham gostado da abóbora. Que tenham gostado e façam muitos aí no ateliê de vocês.